Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor para esse momento. Meu Senhor, eu te entrego, Pai, essa aula. Eu coloco essa aula diante de Ti, Pai. Espírito Santo, toma este momento, conduz cada palavra, Pai. Usa-me conforme a Tua vontade, Senhor. Faz a obra, Pai, através dessa Tua serva aqui, Senhor. Cura, Pai. Fala com Teus filhos, Pai. Eis-me aqui, Jesus. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração para receber tudo que vai acontecer no dia de hoje, para receber aquilo que vem de Ti. Traga restauração, tira toda religiosidade, tira toda incredulidade. Que o Senhor seja o centro, Pai, de tudo, em nome de Jesus. Amém. Repitam comigo. Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a Tua palavra e ser transformado por ela. Gente, o outro link deu problema, vou até apagar lá no grupo. Deu problema, então, quem puder compartilhar aí com o pessoal que vocês já sabem, que estava aqui, ó, aguardando, porque eu tive que fazer outro link, amém? Nossa leitura hoje, ela está... Eu não fiz, não consegui, né, da aula de ontem, então hoje nós vamos fazer Salmo 103, 2, 3, e Salmo 147, 3. Então vamos lá, Salmo 103, 2, 3 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades e cura todas as enfermidades. Salmo 143, 3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Então vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Boa noite para todos que entraram. Pega a Bíblia, caneta, anota aquilo que o Espírito Santo falar e tocar no coração de vocês. Eu tenho certeza que hoje haverá cura e milagres aqui e que Deus vai falar poderosamente no coração de cada um através dessas palavras no dia de hoje. Então vamos lá, eu já quero começar fazendo uma pergunta diferente. E eu quero que vocês já vão respondendo. Se o seu corpo pudesse falar hoje, o que ele diria? Estou cansado? Estou doente? Eu preciso de cuidado? Você está me exigindo demais? O que o seu corpo, se ele pudesse falar, o que ele diria para você hoje? Anota aí, por favor. E agora, uma outra pergunta. Se o seu coração pudesse falar sem medo de ser julgado, o que ele diria? Eu ainda estou machucado? Eu não superei aquilo? Eu estou com medo? Eu estou decepcionado? Eu estou cansado, cansada de fingir que está tudo bem? Responde aí no seu caderninho. Nós estamos com 2 temas hoje, que é cura para o corpo e cura para o coração. Então, talvez seja possível cuidar muito bem da aparência e continuar carregando feridas que ninguém vê. Talvez seja possível cuidar da vida espiritual e ignorar sinais do seu próprio corpo. Então, hoje, nós vamos trabalhar nesses 2 temas, mostrando algo lindo sobre Deus. Que Ele se importa com aquilo que dói no corpo e com aquilo que sangra no seu coração, que sangra por dentro. A Bíblia, ela não trata você como pedaços separados, né? Nós é que gostamos de separar tudo. A gente coloca corpo uma coisa, emoção é outra, espiritualidade é outra, mas a experiência humana, gente, ela é muito mais do que integrada. É muito mais do que 3 coisas juntas. Quando alguma coisa acontece no seu coração, o corpo pode participar. Você recebe uma notícia assustadora agora, está repreendida em nome de Jesus. Mas se você recebe, imediatamente, seu coração acelera. Seus músculos são contraídos.
Então, tem dias que você vive tensão e você percebe no seu corpo. Quando você passa uma noite preocupada e no dia seguinte o corpo sente. E o contrário também acontece. Uma enfermidade, quando ela é prolongada, ela pode mexer com o humor da pessoa. Uma dor constante pode trazer cansaço emocional. E eu que eu diga isso, né? Vocês são testemunhas aqui, que têm me acompanhado. Então, um diagnóstico pode provocar medo, limitações físicas podem gerar frustrações. Só que isso não significa que toda doença seja emocional. E também não significa que basta a gente tratar as emoções que a gente vai resolver uma enfermidade física. Porque, assim, médico, tudo, quase todos, né? Vamos dizer assim. Você vai numa UPA hoje, num UAI, tudo é emocional, é ansiedade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Seria irresponsabilidade eu afirmar isso aqui, né? Não significa que nós não sofremos em compartimentos, em partes, significa sim. Só que quando uma parte da vida ela sofre, outras áreas podem sentir o impacto. E Deus, ele nos conhece por inteiro, ele sabe de todas as coisas. O Salmo 103, presta atenção, gente, presta atenção, porque às vezes a gente lê e a gente às vezes nem percebe nem entende, né? Eu tenho falado isso todos os dias aqui, eu vou reforçar sempre isso. Porque o Salmo 103, ele começa com uma conversa interior. Davi está falando interiormente, presta atenção. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tem vírgula. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele aqui está falando com a própria alma. E depois ele diz assim: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, antes de mencionar cura, Davi fala de memórias. Gente, olha só que fascinante, que poderoso isso aqui. Por quê? Tem gente que lê, bendize a minha alma, Senhor, a pessoa não para raciocinar o que ela está lendo, o que ela está clamando, o que ela está orando. Sofrimento possui uma capacidade terrível de ocupar nosso campo de visão. Quando a gente está com dor, quando dói muito, parece que só existe a dor. Quando chega um diagnóstico difícil, nossa mente corre para o futuro imediatamente. Quando a gente recebe qualquer pessoa, que alguém está com câncer, que alguém está com uma doença incurável, que alguém está com uma doença autoimune, quando chega qualquer diagnóstico difícil, sua mente já vai lá na frente, já vai lá no futuro. Quando nós estamos emocionalmente feridos, nós interpretamos muitas coisas através dessa ferida. É por isso que Davi faz algo muito inteligente aqui. Ele chama a sua alma de volta para aquilo que sabe sobre Deus. Olha só que lindo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele não está negando a realidade. Ele está impedindo que a realidade apague a memória dele. Fé é dizer tudo o que você sente na realidade. Não é você ignorar, falar que não está doendo. A gente precisa deixar isso muito claro, sabe por quê? Às vezes, criamos uma cultura em que admitir dor parece falta de fé. A pessoa vira para você e fala assim, como é que você tá? Você fala assim, tô ótima, mas você não tá. Você fala, tô cansada, tô com medo, tô sofrendo. Você fala isso? Não. Muitas vezes você não fala. Você não fala que está fazendo um tratamento, que está preocupada, que está emocionalmente quebrada. Às vezes você só fala que está ótima. E a Bíblia não exige essa atuação nossa. Porque a gente tem mania de responder assim. Ah, tem que falar que tá tudo bem, né? Como é que você tá, fulano? Tô indo, tem que falar que tá bem, né? A gente tem que falar que tá bem, para as coisas melhorar. Mas quem que falou isso? A gente tem que pensar positivo e falar positivo. Mas nos Salmos,
nós encontramos pessoas dizendo: estou angustiado, estou abatido, estou cansado. Até quando? Isso também está na Bíblia. Fé não significa dizer que a dor não existe. Fé significa você dizer assim: existe dor, mas ela não é tudo que existe. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? No Salmo 147, vamos para outra parte. No Salmo 147, usa uma imagem maravilhosa. Fala assim: sara os quebrantados de coração e lhe ata as feridas. Sara os quebrantados de coração e lhe ata as feridas. Observe a expressão, ata as feridas. Isso aqui é linguagem de cuidado. Imagine alguém tratando um ferimento. Imagine alguém tratando um ferimento. Primeiro precisa reconhecer que está machucado. Não tem como. Depois você vai limpar, tratar, proteger, dar tempo. O salmista aqui utiliza essa imagem para falar do coração. Isso aqui nos ensina algo muito importante. Que Deus não trata feridas emocionais com violência. Ele não chega assim, não, ó, supere, esqueça, isso já passou. Nossa, fulano, você ainda está sofrendo por isso? Não é assim. Não é assim. O texto apresenta Deus como alguém que trata as feridas, ata as feridas. Então, existem feridas que fecharam por fora, mas que por dentro estão muito sensíveis. Isso acontece no corpo. Uma cicatriz, ela pode parecer completamente fechada, mas determinada região continua sensível, é ou não é? E isso também acontece emocionalmente. A pessoa já seguiu a vida, trabalhou, criou os filhos, foi em festa, sorriu, dançou, foi à igreja, construiu projetos, mas basta alguém tocar em determinado assunto que alguma coisa muda. Uma frase, um nome. Sabe aquela reunião de família que tá todo mundo ali num churrasco? E aí vem um parente, alguém, uma amiga, alguém inconveniente e toca numa frase, num nome, num lugar, numa lembrança, ou então numa rejeição. E aí a reação aparece maior do que a situação atual. Sabe por quê? Porque a pessoa simplesmente tocou numa ferida antiga. E às vezes nós não estamos reagindo apenas ao que aconteceu hoje. Por exemplo, alguém demora a responder uma mensagem. Aí uma pessoa pensa, eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho ele muito atual. A pessoa fala assim, deve estar ocupada. Uma pessoa pensa, né, deve estar ocupada, não me respondeu. Mas a outra pessoa pensa assim, ela está me rejeitando. Por quê, gente? Ou então toda hora ela olha no celular, até agora fulano respondeu, até agora fulano respondeu. Por que que a pessoa faz isso? A mensagem é a mesma, mas as histórias são diferentes. Tá entendendo? Uma pessoa admite que a pessoa pode estar ocupada, não viu, passou até dias às vezes, a pessoa não respondeu. Mas ali, passou, vai ver que a mensagem foi lá para baixo. E outra pensa assim, nossa, fulano não me respondeu, fulano tá me rejeitando, fulano tá, sabe? As histórias são diferentes, a mensagem é a mesma. Talvez aquela pessoa que tá pensando que ela tá rejeitando, essa pessoa já tenha vivido algum abandono. Talvez ela tenha sido rejeitada repetidamente na vida dela. Talvez ela aprendeu que silêncio significa que a pessoa está afastando, significa afastamento. Então, o acontecimento presente já toca numa memória antiga. Uma pessoa que sofreu rejeição, por exemplo, quando alguém não responde uma mensagem dela, ela pensa dessa forma. A pessoa pensa, ela não quer mais falar comigo, será que eu fiz alguma coisa? Ela não gosta de mim.
Isso é o passado dela interpretando o silêncio de uma mensagem do presente. Uma pessoa que sofreu abandono, o marido diz assim, ó, preciso ficar sozinho um pouco para pensar. Ou então, ele está mais distante mesmo. O que a pessoa já pensa? A pessoa já acha que ele vai deixar ela, que ele está com alguma coisa errada, porque essa pessoa já foi abandonada no passado. Então, uma frase atual do marido dela, ou um comportamento, já desperta nela uma história antiga. Uma pessoa que sofreu com críticas na infância, com muita crítica de pai e mãe, ou na adolescência, o chefe dela chega para ela e fala assim, ó, nós precisamos melhorar essa parte do seu trabalho. A pessoa já pensa que ela é incompetente, já pensa que o chefe está pegando o pé dela. Por quê? Porque essa pessoa cresceu ouvindo que ela nunca fazia nada direito. E aí ela não pode ouvir uma orientação profissional que ela escuta outra coisa. Uma pessoa que foi traída. Essa pessoa que foi traída, qualquer pessoa, qualquer parceiro que chega na vida dela, ela fica com suspeita de tudo. É uma mulher que vira fiscalizadora de celular, tem necessidade de conferir tudo. Sabe o que acontece? A pessoa atual que está na vida dela começa a pagar uma dívida que foi criada por outra pessoa. Tipo assim, meu Deus, eu entrei na vida dessa mulher agora e tô pagando uma dívida de outro homem, porque tudo ela fiscaliza, tudo ela tem medo, porque ela sofreu uma traição. Isso aqui, gente, foi alguns exemplos que eu dei para mostrar para vocês que uma ferida não tratada pode fazer o seu passado interpretar o seu presente. Anota isso no caderninho de vocês. Uma ferida, quando não é tratada, ela pode fazer o passado interpretar o seu presente. É por isso que cura não significa apagar a memória, não é amnésia. Significa chegar ao ponto em que a memória continua existindo, mas já não governa todas as suas reações. Ai, Lu, e como que eu vou saber se tem uma ferida me governando? Observe as suas reações para você saber. Porque a gente vai sempre falar assim: eu tô curada. Essas emoções não me dominam mais. Cada um vai usar a frase que quiser. Falando aqui do campo emocional. Falando aqui do campo emocional. Só que você tem uma certeza de que uma ferida ainda está te governando pelas suas reações. Quando acontece alguma coisa e o seu modo de reagir é outro. É o que você reage de maneira desproporcional ou defensiva ou muito forte é que vai falar se essa ferida ainda está governando sua vida. O que que você, o que faz você reagir de uma maneira desproporcional? O que você evita porque você não quer sentir novamente? O que que você precisa controlar o tempo todo aí na tua vida? Pensa aí. Qual assunto que começa a falar com você que você imediatamente se coloca na defensiva? Isso, às vezes, é a sua ferida. Às vezes a ferida, ela não aparece dizendo assim, ó, ei, fulano, eu sou uma ferida. Ela não vai aparecer assim. Ela vai aparecer com controle excessivo, com necessidade de aprovação, com dificuldade de confiar, com medo de abandono, com perfeccionismo, com isolamento, com irritação. Sabe aquela pessoa que tem necessidade de agradar todo mundo? Essa pessoa tem necessidade de agradar todo mundo. Ela não gosta de ser, como é que fala? Ela não gosta de ser, é, de machucar a outra pessoa que está do lado dela, sabe? Ela não quer perder ali. Eu perdi a palavra agora, mas eu quero dizer que quando uma pessoa tem uma necessidade de agradar a todo mundo, ela não quer se indispor. A palavra é essa. Ela não quer se indispor com ninguém.
Então, ela faz de tudo para agradar todo mundo, sabe? Por quê? Isso aqui está mostrando que existe cura. Ela precisa de cura. Ela precisa de cura urgente. Há uma história na Bíblia que uma mulher dá um nome à sua dor. Essa história é a de Ana, que está lá em 1 Samuel 1, que após anos, Ana vivendo uma situação dolorosa, né? Ela está ali, impossibilitada de ter filho naquele momento, ainda sofria provocações de Penina. Quem conhece a história de Ana? Então, o texto diz, por que eu quero falar sobre ela? Porque o texto diz que ela chorava e ela não conseguia comer. Então, percebe, a dor emocional começou a aparecer no corpo. E aí Ana vai à presença de Deus. E quando Eli pensa que ela está embriagada, ela responde: sou mulher atribulada de espírito. Em outras traduções está assim: sou mulher profundamente angustiada. Então Ana consegue dizer: eu estou sofrendo. Isso parece simples, gente, mas isso é poderoso. Então, quando a gente fica, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem, claro que você não vai sair falando, né, para todo mundo isso. Mas às vezes você precisa colocar para fora, você precisa falar. Porque a cura, ela começa quando nós paramos de chamar de nada aquilo que está ferindo a gente. Ah, não foi nada. Ah, já passou. Ah, não quero falar sobre isso. Fulano, não quero falar sobre isso, eu tô bem. Não, você não tá bem. Se você não estiver bem, você não tá bem. Ah, mas talvez você realmente esteja bem. Pode ser. Mas o que você tem que saber é que existe uma diferença entre funcionamento e cura. Você pode estar funcionando bem e não necessariamente curada. Entenderam? Tá entendendo aqui? Você pode estar funcionando bem. Você pode estar produzindo, trabalhando. Você pode estar cuidando de todo mundo. Cuidando da tua casa, da tua família. E ainda existe uma área interna aí dentro do teu coração que precisa ser tratada. Deus não quer apenas que você fique funcionando, continue funcionando. Ele se importa com aquilo que você está carregando enquanto você funciona. Ele se importa muito. E o que Ana fez? Ana fez algo que nós precisamos aprender. Ela derramou sua alma diante de Deus. Ela não fez uma oração bonita. Ela se derramou. Falar com Deus sobre a dor é diferente de derramar a dor diante de Deus. É diferente. Às vezes nós contamos para Deus o que aconteceu, mas nós continuamos tentando controlar o que sentimos. Por exemplo, alguém ora, né? Fala assim: Senhor, o Senhor sabe que aquela pessoa me decepcionou, Pai. Eu entrego isso em tuas mãos. Isso aqui, ela contou o que aconteceu, certo? Agora, quando uma pessoa se derrama para o Senhor, ela vai falar assim: Senhor, eu tô com raiva. Eu tô com muita raiva. Eu me senti rejeitada. Eu queria que aquela pessoa sofresse tudo que eu sofri. Eu tenho vergonha de admitir, mas eu senti inveja daquela pessoa. Eu tô decepcionada, Pai. A pessoa, isso é se derramar para o Senhor. Sabe por quê, gente? Não adianta você querer não ser verdadeira com o Pai. Querer esconder o que você está sentindo. Porque Ele está vendo o que você está sentindo. Ele está vendo. Então, existe uma diferença em você falar com Deus sobre sua dor e você se derramar diante de Deus. Derramar a sua dor diante de Deus. E Ana, ela derramou a sua alma diante de Deus. E isso nós precisamos aprender com Ana. É aqui que entra o tentar controlar o que nós sentimos. A pessoa seleciona quais emoções que ela considera aceitáveis para apresentar para Deus. Ai, mas isso aqui eu não vou falar, não. Porque, né, vai parecer pesado. Eu falar, Senhor, eu senti foi muita raiva mesmo. Eu fiquei muito, muito nervosa. Eu fiquei com inveja daquela situação. Eu me senti rejeitada. Eu ficar editando palavras para falar com Deus. Amém, gente?
É como se eu dissesse assim, ó, isso eu posso contar para Deus, mas isso é feio demais para falar com o Senhor. Isso demonstra pouca fé, não posso falar. Não, isso uma mulher cristã não deveria sentir isso. Já deveria ter superado. Então ela conta a história, mas ela esconde a reação que a história produziu. E Ana nos ensina que a presença de Deus também pode ser lugar de honestidade. Deus não precisa que você fique editando suas emoções antes de falar com Ele, não. Ele te conhece muito bem. E quanto mais sincera você for diante do Senhor, quanto mais você derramar, mais Ele vai conseguir atar as suas feridas. Porque quando a gente confessa, é que a gente é curado. Então, agora vamos para o corpo. Até aqui vocês entenderam, pessoal? Como pode, né? Como pode uma coisa atrapalhar tanto? E quantas pessoas realmente não são assim, né? Não falam, não se abrem diante do Senhor, não se derrama diante do Pai. Agora vamos para o corpo, porque a gente precisa aprender a não espiritualizar tudo. Isso aqui é extremamente importante. Nem toda dor física é consequência de uma ferida emocional. Nem toda enfermidade é resultado de pecado pessoal. Nem todo diagnóstico é ataque espiritual. Preciso falar sobre isso, sabe por quê? Porque tem gente que fica assim, nossa, ela está passando por essa situação tanto tempo, não deve estar com algum pecado? Não, mas se gente, vamos orar para essa pessoa? Ah, gente, olha, eu acho assim, se ela está passando por isso, é porque né, cada um sabe dos problemas dela lá, deixa ela passar por essa situação, Deus sabe. Só que nem toda enfermidade é resultado de pecado, pessoal. Nem todo diagnóstico é ataque espiritual. Nós precisamos ter maturidade. Se o seu corpo apresenta sintomas importantes ou persistentes, você precisa de uma avaliação profissional. Ore, mas procure ajuda. Faça exames quando indicados. Siga orientação médica. Peça uma segunda opinião quando apropriado. Eu dei o exemplo essa semana, eu acho, semana passada, eu não lembro, sobre a pastora Sara Shiva, né, que ela falando que pecado é tudo que desagrada ao Senhor. Quem estava presente aqui quando eu dei esse exemplo? É ela falando, né, pecado não é tudo aquilo que agrada ao Senhor? Então, se você não cuida do templo, você está desagradando o Senhor. E o que é o templo? É seu corpo. Então, já que o templo é meu corpo e eu não cuido dele, eu estou pecando. Então, não fazer atividade física, não cuidar do corpo, na visão da Sara Shiva, é pecado. Ela está errada avaliando por essa questão? Não, ela não está errada. Ela falou uma forma certa. A pessoa é igual quando o Senhor fala assim, a pessoa está trabalhando demais, ela vira e fala assim, não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer uma caminhada, 30 minutos ao redor da casa dela. Ela não tem tempo. Ela fala que não tem tempo. Só que todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem família, trabalho, casa, alguns têm filhos, né? Enfim. E todo mundo. E algumas pessoas falam que não tem tempo de 30 minutos. Então, peraí, então vamos avaliar. A gente tem aí pessoas que estão malhando na madrugada, tem pessoas que estão malhando na hora do almoço. Não estou falando, gente, para ninguém fazer isso, estou contando testemunhos. Que quando você fala que não tem tempo para cuidar do seu templo, né? Ou você vai fazer por bem ou você vai fazer por mal. Entende? Não tem opção. Eu sou o testemunho para vocês, né? Eu fiquei muito tempo só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. Um cliente pediu um horário para mim, para eu atender, e era um horário de eu fazer, por exemplo, um pilates, ou de eu fazer, por exemplo, um personal, que era dentro da minha própria clínica lá, né, atividade física. Eu não ia e dava o horário para cliente, para atender ela, atendia a cliente que me pedia. Ou seja, a cliente estava cuidando da saúde dela comigo, e eu estava deixando de cuidar da minha para cuidar da dela. Aí, o que o senhor fez? Não vai por bem, não, minha filha? Então, você vai por mal. Eu tive um tumor benigno, amém, glória a Deus por isso, mas eu tive que parar por mal.
Então, ou você vai por bem ou você vai por mal. Ah, não estou tendo tempo para parar. Aí dá um burnout, tem que parar. Aí não estou tendo tempo para isso. Aí dá um problema de saúde, tem um AVC, tem algum um problema. Aí é obrigada a fazer caminhada, é obrigada a melhorar a alimentação. Então, aqui, ó, quando fala para não, para a gente ter sabedoria, para a gente ter maturidade, é porque nós somos assim. Nós somos assim. A pessoa às vezes fala assim: ai, Lu, mas aí eu chego em casa, eu tô cansada. Eu quero descansar, não vejo a hora de chegar em casa, tomar meu banho e assistir minha série. Então, a série é mais importante que o templo dela. Assista a série hoje, amanhã é obrigada a fazer. Entende? Então, a gente tem que ter maturidade e tem que reconhecer os nossos erros. A gente tem que reconhecer, gente, eu preciso falar muito sobre isso. Outra coisa, não abandone medicamentos prescritos porque alguém disse que tem que ter fé e que não precisa disso. Outra coisa que eu tenho que falar, porque eu trabalho na área da saúde, e tem pessoas que falam que não vão tomar medicamentos, né, que são medicamentos prescritos por uma questão de, de controle, né, medicamento controlado, a pessoa fala que não vai tomar porque ela viu que o remédio vicia, porque ela conhece alguém que já usou e fez mal. Só, gente, que cada pessoa tem a sua história. As histórias são individuais. Cada pessoa tem a sua história. Não adianta você querer pegar a história do outro e usar aquilo para ti, entende? É preciso ter sabedoria. Você pode ter um medicamento controlado por um determinado tempo e depois você pode tirar. Ou talvez seu caso seja de tomar continuamente, está tudo bem. É melhor o remédio com qualidade de vida e saúde do que ignorância. Fé e cuidado responsável não são inimigos, não. Só que tem pessoa que fala assim: eu tirei todos os meus remédios controlados, eu orei por cura. Estou falando isso porque nós estamos orando por cura, cura do corpo e da mente. Tem pessoas que falam isso. Ah, eu orei por cura e eu tirei todos os medicamentos da minha vida. Eu fui uma dessas pessoas. Eu tirei todos os medicamentos da minha vida. Eu tomava medicamento controlado. Eu tomava clonazepam, eu tomava muitos anos atrás, eu tomava clonazepam, eu tomava desvenlafaxina, eu já tomei vários outros remédios assim para ansiedade que eu tomei por muitos anos. Eu fiquei desde 2015 até 2018 por aí tomando continuamente. Só que depois eu consegui retirar da minha vida. Eu fui retirando aos pouquinhos, mas não foi uma coisa que uma pessoa virou e falou assim: alucinante, você não pode ficar, então você não tem fé, você não pode ficar tomando esses. Não, eu posso sim. Só eu sei o que eu estou passando, eu posso sim, e isso não significa que eu não tenha fé. Então, eu quero dizer isso aqui porque eu hoje trabalho ajudando pessoas com essa questão de ansiedade, de depressão, do lado espiritual, né? Mas eu preciso falar porque tem gente que deixa de tomar porque acha que é falta de fé. E eu vou repetir: fé e cuidado responsável não são inimigos. Deus também, gente, pode cuidar através de pessoas. Nós vemos em Colossenses 4,14, chama Lucas de o médico amado. Olha isso. Paulo não apresenta Lucas como aquele que ainda não entendeu que médico não é necessário porque nós temos fé. Não. Ele chama o médico amado. Colossenses 4,14. O médico amado. Então, o médico fazia parte da equipe missionária de Paulo. Isso já deveria nos ensinar muito sobre equilíbrio, que está tudo bem. Nós podemos orar por cura sobrenatural. E glória a Deus, se o Senhor quiser fazer. E agradecer a Deus por todo o conhecimento médico, por todas as pessoas que Ele coloca na nossa vida, para poder nos auxiliar, nos dar uma melhor qualidade de vida. Uma coisa não precisa cancelar a outra. Só que tem pessoas
que elas têm uma mentalidade que, tipo assim, eu não vou usar isso. Eu prefiro sentir a dor. Eu não vou usar isso, porque eu não quero me viciar. Isso, gente, desculpa o termo que eu vou usar aqui, tá? Eu não estou falando para ninguém e de ninguém, mas isso é ignorância. Ignorância significa falta de conhecimento. É falta de conhecimento, porque o que foi viciante para um pode não ser para outro. Então, são coisas que a gente precisa rever. Por exemplo, vamos para a Bíblia. A cura, olha, de Ezequias, vamos para a Bíblia. Isaías 38 registra a enfermidade de Ezequias. Deus anuncia que ouviu sua oração. Depois, Isaías orienta assim, ó, tomem uma pasta de figos e a aplique sobre a úlcera, e ele se recuperará. Então, pensa nisso aí. Havia uma promessa de Deus, havia uma oração e havia um cuidado aplicado no corpo. Por que que Deus não simplesmente dispensou essa questão aí? Por quê? Porque, você já parou para pensar nisso? Porque o uso de um meio, gente, não diminui o poder de Deus. É essa separação que nós precisamos ter. Porque tem uma pessoa pensa assim, ou Deus cura, ou o tratamento funciona. E não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia não tem isso, não existe essa competição na Bíblia. As duas coisas estão juntas. Médico, medicamento e Deus. Por isso eu gosto de colocar tudo aqui com passagens bíblicas. Porque talvez sua oração precise incluir um tratamento. Senhor, dá sabedoria ao médico, Pai. Senhor, direciona os exames. Senhor, ajuda-nos a encontrar o tratamento adequado. Dá força para o meu corpo, Pai, suportar esse processo, Pai. Enquanto eu não sei o diagnóstico, Pai. Senhor, guarda minha mente enquanto eu estou esperando os resultados. Isso é oração de fé. Não precisamos provar nossa espiritualidade recusando ajuda, não. Quem compreende isso? Nós não precisamos provar que nós somos espirituais recusando uma ajuda de um médico, recusando um medicamento. Ah, Lu, mas eu não quero tomar. Eu não quero tomar. Mas se você está em crise, se você precisa, reveja esse conceito. Reveja por que que você não quer tomar, o que está te atrapalhando, né? Porque existe outro extremo, que é cuidar do corpo e abandonar o coração. A pessoa faz um check-up, cuida da alimentação, faz atividade física, toma vitamina, faz exame, mas a pessoa vive amargurada, carregando culpa, cheia de ansiedade, com trauma, ressentida, tentando agradar todo mundo. E aí, ela vive sob tensão constante. Cuidar do corpo é importante, mas talvez existam feridas internas que estão pedindo atenção também. Não cuide apenas daquilo que aparece no corpo. Presta atenção também no que está no seu coração. Presta atenção, porque existem feridas que nós protegemos tanto que ninguém vai conseguir tratar se a gente não expor. Imagina alguém com um ferimento no braço aí. Talvez, toda vez que uma pessoa olhar para ela, ela cobre o braço. Ela fala assim, não toque, não quero falar sobre isso, tá tudo bem. E depois, ela reclama. Por que que isso nunca melhora? É isso que nós fazemos emocionalmente, às vezes. Nós construímos defesas, tipo, não preciso de ninguém, não confio mais, nunca mais eu vou permitir que alguém faça isso comigo. E algumas dessas frases nasceram para nos proteger. E às vezes, para não sofrer de novo, nós construímos muros. Só que o problema é que o muro não impede apenas a dor de entrar, ela também impede coisas boas de chegar. Então, proteção não é a mesma coisa que cura. Você pode ter aprendido a não sentir e chamar isso de cura. Anota essa frase, sabe por quê?
Porque você pode ter aprendido isso na tua casa, no teu convívio, no teu meio, a não sentir as coisas e chamar de cura. Pode ter aprendido a não confiar e chamar isso de sabedoria. Pode ter aprendido a afastar de todo mundo e chamar que é sua paz. Mas pode ser, isso tudo pode ser uma ferida interna, dizendo assim, ó, nunca mais eu quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo. Vocês estão conseguindo compreender aqui? Olha só, Jesus fez uma pergunta poderosa para Bartimeu, lá em Marcos 10. Bartimeu clama por Jesus, e Jesus manda chamá-lo e faz a pergunta assim para ele: que queres que eu te faça? Parece óbvio, né, gente? Ele era cego. Mas Jesus permite que Bartimeu nomeie aquilo que deseja. Mestre, que eu torne a ver. Existe um princípio aqui. Nós dizemos assim, Senhor, me cura. Mas cura onde? Do quê? O que está doendo? O que deseja apresentar para o Senhor? O que você deseja apresentar para o Senhor? A gente precisa aprender a sair do genérico. Quando eu dou mentoria sobre cura, quem fez aqui a nossa aula de avivamento aprendeu sobre isso. Você precisa nomear a sua dor. Você precisa ser mais específico. Precisa ser mais específico. Quem aqui já participou de cruzada de milagres? Alguém aqui já participou de cruzada de milagres, cruzada de cura? Não? Ninguém? Uma cruzada de cura, cruzada de milagres, pessoal, é assim, o pastor, um apóstolo, né, é, é um evento, tipo um congresso, só que na hora da cura, ele chama as pessoas que têm determinadas doenças, por exemplo, quem tem problema nos olhos, na visão, nos ouvidos, na audição, vem aqui na frente agora, somente essas pessoas. Quem tem isso, quem tem aquilo, vem aqui. E quando nós vamos orar individualmente por uma pessoa, por exemplo, eu vou orar aqui para a Marjorie. Eu vou orar individualmente para ela, né? E aí ela tá com uma enxaqueca. Eu tenho que virar e tenho que falar assim, pai, toca agora essa cabeça. Tira toda a crise de enxaqueca. Nós pedimos que essa crise cesse, que venha alívio. Então, tudo que é referente à cura, estou ensinando uma coisa para vocês. Você nomeia. Você está sentindo uma cólica, Senhor, me cura. Não, Senhor, tira essa cólica de mim, Pai. Cura meu ventre, Senhor. Vai falando, vai falando. Dê nome para aquilo que precisa ser cuidado. Talvez, fisicamente, você tenha que falar, Senhor, eu estou apresentando essa dor. Aí você fala o nome da dor. Eu estou apresentando este tratamento, essa cirurgia, esse exame. Tem que falar. Emocionalmente, a mesma coisa. Senhor, aquela rejeição ainda dói. Senhor, eu não consigo perdoar fulano. Senhor, eu tenho medo de ser abandonada. Senhor, eu tenho medo de ser abandonada. Eu tenho medo de ser traída. Cura isso em mim, Pai. Eu não confio em homem nenhum. Eu não confio nas pessoas, Senhor. Tira essa insegurança de mim, Pai. Eu me sinto exausta, insuficiente, eu me sinto ansiosa, eu estou muito triste. Dê nome, nomeie a sua ferida. Conseguiram compreender aqui? Porque isso aqui não aumenta o problema, gente. Isso aqui é confissão. Você tira o problema do esconderijo. Você não está falando cura. Cura o quê? Onde? O que você precisa? Jesus está falando isso para nós aqui em Marcos 10. Jesus, ele pergunta. Toda vez que ele ia fazer uma cura, ele perguntava. Então, você precisa nomear. Algumas pessoas querem cura sem querer tocar na ferida. É impossível. Impossível. Por quê? Porque tratar dói. Perdoar pode doer. Estabelecer limites com uma pessoa, seja no seu trabalho, seja na sua família, pode ser desconfortável.
Tem conversas que pode ser difícil. Procurar um acompanhamento pode confrontar coisas antigas na tua vida. Mudar hábito, gente, exige disciplina. Exige disciplina mudar um hábito. Então, algumas pessoas querem cura, mas têm medo do que vão precisar enfrentar para serem curadas. Então, às vezes, ela precisa enfrentar uma atividade física e ela fica procrastinando. Por quê? Porque exige disciplina, constância, sair da procrastinação, deixar a preguiça de lado. Entende? Tem pessoa que precisa curar emocionalmente e ela precisa de uma terapia, ela precisa curar aquela ferida. Todo mundo quer que a dor pare, mas nem sempre as pessoas querem olhar para aquilo que está por trás da dor. A pessoa diz assim: eu não quero mais sofrer com isso, eu não quero mais falar sobre isso. Quando você pergunta para ela assim, você consegue falar sobre o que aconteceu? Ela fala: eu prefiro não mexer nisso. É uma frase muito comum. Se eu mexer nisso, vai doer de novo, não quero falar. Só que existe uma diferença entre lembrar de uma ferida para sofrer novamente e olhar para uma ferida para tratá-la. Pensa aí numa ferida física, um machucado profundo. Colocar uma roupa por cima não significa que ele vai sarar, cicatrizar. Tem de tirar o band-aid, tem de limpar, tem que passar o remédio, tem que esperar o tempo da cicatrização. E emocionalmente, muitas vezes, queremos pular essas etapas. E por isso, às vezes, nós pedimos: Deus, tira isso de mim. E aí Deus começa um processo. E nós falamos assim: não, mas não era desse jeito que eu queria, não. Por quê? Porque às vezes vai doer. Mas nem toda cura acontece num instante. Tem algumas curas que elas acontecem no processo. E é por isso que eu estou falando aqui, citando isso, porque nós teremos milagres aqui hoje. E milagres e processos não são inimigos. A maioria das pessoas, todos nós, vamos falar a verdade, todos nós gostamos do instantâneo. Deus tocou, curou, acabou. Quem que não quer isso? Isso é maravilhoso, não é, gente? E nós cremos que Deus pode fazer isso, e Ele pode. Mas a própria Bíblia mostra processos. Olha só, Marcos 8, pode anotar aí. Jesus cura um homem cego. Depois do primeiro toque, Jesus pergunta assim: vês alguma coisa? E o homem responde que vê pessoas como árvores andando. Aí Jesus toca novamente. Tá vendo como que isso aqui é extraordinário? Jesus não tinha falta de poder, não. Mas mesmo assim, naquela narrativa, né, registra uma cura acontecendo como em etapas. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa na igreja, um pastor, alguém na igreja, curando, passando por esse processo de cura e falando assim: já agradece, já agradece. Você recebeu a palavra, seja curada em nome de Jesus, você já agradece a sua cura. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque às vezes a cura acontece no processo. Você indo para casa, no outro dia, quando você dorme e acorda, num processo de semanas. Você precisa crer. E não tenha vergonha de pedir ajuda se você precisar. Não tenha vergonha. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas um dos outros. Então, gente, nós precisamos um dos outros para orarmos na madrugada, para nos levantarmos em união, para orar por uma pessoa que precisa. Nós precisamos uns dos outros. Para alguém carregar uma parte da sua carga, você precisa permitir que alguém saiba que ela existe, porque como eu vou te ajudar se você não pede ajuda? Se você não me conta que existe essa carga? Vocês entendem? Tem gente que prefere o isolamento e fala assim: eu resolvo. Eu não quero incomodar ninguém. Eu já fui muito essa pessoa. Hoje eu melhorei, mas eu preciso melhorar mais ainda. Tem pesos que não foram feitos para serem carregados sozinhos. A gente precisa de ajuda pastoral, de família, de amigos maduros, de profissionais de saúde, de terapeutas, de psicólogos.
de uma comunidade. Deus pode usar pessoas no seu processo. Deus pode usar pessoas no seu processo. E eu quero falar do perdão. O perdão é uma coisa que impede a sua cura. A falta de perdão, tá, gente? A falta de perdão. O perdão faz parte da cura do coração. O perdão faz parte da cura do coração. Nós tivemos uma aula poderosa aqui desses 40 dias, falando sobre o poder do perdão. Quem não assistiu, convido a assistir lá no canal do YouTube, porque ela explica muita coisa sobre o poder do perdão. Sobre o que a falta de perdão bloqueia na tua vida, na sua saúde, no seu emocional. Amém? Salmo 147 fala assim, nós estamos nele, né? Atas feridas. Uma cicatriz conta uma história, mas cicatriz e ferida aberta não são a mesma coisa. Na ferida aberta, qualquer toque machuca. Na cicatriz, você olha e consegue dizer, isso aqui aconteceu comigo. Mas não tá doendo, não. Não acontece mais nada dentro de mim. Então, existe essa diferença. E Deus fala que ata as feridas. Então, a gente precisa expor, precisa pedir ajuda. E quando o corpo não é curado da mesma maneira que nós pedimos? E aí, como é que faz? Porque tem pessoas de fé que continuam doentes. Existem tratamentos longos, existem doenças crônicas, existem situações que não compreendemos. Nós temos uma mania muito perigosa, que é de olhar para o sofrimento de alguém e pensar dessa forma que eu comecei a aula falando. Ué, mas ela não é uma mulher de Deus? Como é que ela está passando por isso? Como se intimidade com Deus nos tornasse imune à dor, nos tornasse imune à enfermidade, ao cansaço, à tristeza, às crises da vida. Mas quando a gente abre a Bíblia, nós encontramos exatamente o contrário. Jó era um homem íntegro que adoeceu gravemente. Não é? Todo mundo aqui conhece a história de Jó. Quem olhasse para a condição dele ia falar assim, estranho, né? Um homem de Deus nesse estado, perdendo tudo. Porque o povo é assim. Não foi isso que aconteceu com Jó? O povo não estava julgando, achando que era pecado? Até os amigos dele, tentando encontrar uma explicação moral para poder falar. Outro exemplo, Ezequias, um rei que buscava Deus e ficou gravemente enfermo. A gente acabou de falar aqui, que está lá em Isaías 38. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias chora, ora, e Deus responde assim para ele: ser homem de Deus não impediu que o seu corpo adoecesse, não. Timóteo, discípulo de Paulo, líder da igreja, mas tinha problemas recorrentes físicos. Está lá em 1 Timóteo 5:23. Paulo menciona o estômago de Timóteo e suas frequentes enfermidades. Então, gente, é ou não é que existem pessoas que têm mania de ver o sofrimento de alguém cristão e falar, mas como? Não é uma mulher de Deus? E está vivendo isso? Ser mulher de Deus, ser homem de Deus, não te torna imune à dor, não te torna imune à enfermidade, aos problemas da vida. Então, nós precisamos parar de olhar para alguém que sofre e pensar que é estranho. Talvez não haja nada de estranho. Pessoas de Deus também adoecem. Pessoas de Deus também choram, ficam doentes. Pessoas de Deus se cansam, atravessam períodos que precisam ser cuidadas, que precisam de apoio de outras pessoas. Não use o sofrimento de alguém como régua para medir a espiritualidade dela. Não use o sofrimento de alguém para medir
como régua para medir a espiritualidade dela. Jó estava sofrendo e continuava sendo Jó. Elias, gente, tem várias histórias na Bíblia, tem várias. Elias, que estava esgotado e pediu para morrer. Ana, que também era uma mulher de fé. Tem Epafrodito, que estava doente e continuava sendo um servo fiel. Então, nós temos inúmeras histórias na Bíblia. Nós queremos que Jesus cura, amém? Todo mundo aqui crê que Jesus cura? Amém, glória a Deus por isso. E o Senhor vai fazer a obra aqui hoje, eu creio. Algumas pessoas vão testemunhar imediatamente, outras pessoas vão testemunhar durante a semana, amanhã, depois. Agora eu quero só uma atenção especial aqui. Existe uma contradição que eu acabei de perguntar. Você acredita que Jesus cura, não cura? Todo mundo levantou a mãozinha assim, sim. Se você perguntar isso na igreja, o povo também vai falar sim. Mas agora imagine uma situação comum. A cabeça começa a doer. A coluna de uma pessoa trava. O joelho começa a incomodar. Enfim, surge qualquer dor. Qual que é a primeira reação da pessoa? Muitas vezes é procurar imediatamente alguma solução que nós já conhecemos, chamada medicamento, chamada remédio. A questão não é o remédio. A questão é que você falou que você crê que Jesus cura. Então, por que tantas vezes Jesus é a última pessoa de quem nós lembramos quando nós dizemos que ele é aquele que cura? É uma pergunta que eu estou fazendo. Por quê? Por que que você não impõe a mão em cima do que está doendo e clama por Jesus antes de tomar um remédio para dor de cabeça? A gente crê quando alguém está pregando, a gente crê quando estamos numa campanha, quando estamos com alguém que está à frente e já tem hábito, né, de clamar por cura e o Senhor agir. Só que nós precisamos aprender a levar essa fé para dentro da nossa casa. Quando um filho tiver com dor, quando o marido, quando alguém, quando você colocar a mão sobre e orar. Você não precisa fazer uma oração de 20 minutos, não. Mas é você falar, Jesus, meu corpo pertence a ti, Pai. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo aqui, Senhor. Eu te peço, Pai, toca nessa região, traz alívio, restauração, dê um nome para a dor. É isso, gente. Olha para você ver por que que Jesus é o último, sendo que ele que deveria ser primeiro. Por que que na hora que perguntamos, você quer que Jesus cura, a gente diz sim, 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 mas a gente não coloca ele em primeiro lugar. Você ora sobre os seus medicamentos antes de tomar? Você pegou na farmácia, chegou na tua casa. Você coloca lá em cima da mesa, lá antes de orar, e ora sobre os seus medicamentos? Senhor, eu oro sobre esses medicamentos aqui, Pai. Que esses medicamentos, Senhor, restaura todo o meu sistema interno, Pai. Tudo que tá, Pai, trazendo problema para minha saúde. Senhor, traz a cura, Pai, através desses medicamentos, Senhor. Guarda meu organismo durante esse tratamento, Senhor. Minha confiança está em Ti, Pai. Fé, gente, não é fingir que o sintoma não existe, não, mas é lembrar que Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, em tudo, em tudo. Então eu quero que agora, eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu quero que vocês peguem aí as suas duas mãos, abra e olhe para elas, as duas mãos. Só beber uma água aqui. Aí, você vai olhar para uma mão, olha para sua mão direita, e você vai perguntar assim: o que meu corpo precisa que eu pare de ignorar? E você vai pensar na mão direita, você vai pensar o que, que seu corpo precisa. Por exemplo, que talvez você esteja cansada, com algum sintoma,
uma consulta adiada, um tratamento. Nós vamos entrar em setembro, semana que vem. Você já fez um check-up esse ano? Já fez? Já fez o Papa Nicolau? Já fez questão da mama? Você já fez um check-up esse ano? Uma atividade física, um limite, enfim, o seu corpo. Na mão direita. Na mão esquerda, você vai pensar, o que o meu coração precisa que eu pare de esconder? Pode ser uma mágoa, uma perda, uma rejeição, uma culpa, um medo, uma decepção. Amém? Quando você fechar suas duas mãos, você vai pôr uma mão sobre a outra assim, vai levar no peito agora. E repete comigo. Senhor, eu não quero entregar ao Senhor apenas a parte de mim que está bem. Eu te apresento aquilo que precisa ser cuidado. O que eu coloquei sobre a minha mão direita e sobre a minha mão esquerda, aquilo que representa o meu corpo e que representa a minha mente. Pai, cura-me por completo, em nome de Jesus. E eu quero concluir, finalizar essa aula agora, falando para você que talvez essa seja a mensagem que eu gostaria que todos levassem para casa. Nós escondemos feridas, mas Deus não tem medo delas. Nós sentimos vergonha de algumas dores emocionais, mas Deus não se afasta por isso. Nós podemos achar que já deveríamos ter superado algo, mas Salmo 147 apresenta Deus atando as feridas. E o Salmo 103 chama nossa alma de volta. Lembra? Não te esqueças. O Salmo está chamando a nossa alma de volta. Então, hoje, nós não precisamos fingir. Hoje é dia de expor. Hoje é dia de confessar. Confesse as suas feridas. Seja emocionais, seja física. Porque nós continuamos crendo que Deus cura. Que nossa fé está em Deus. E nós vamos orar agora, amém? Em nome de Jesus. Então, pessoal, eu vou orar no coletivo, tá? Para todo mundo. Então, pode colocar aqui, ou então falar aí no seu coração mesmo. Eu autorizo Lucineide Pagano a orar por mim, por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Hoje, Pai, nos reunimos como teus filhos e filhas, Pai, para clamar por cura, Senhor. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, Pai. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Senhor. E nós cremos que nenhuma enfermidade é maior do que o teu nome, Pai. Por isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti para pedir cura sobre cada área da nossa vida, Pai. Antes de qualquer coisa, Pai, nós te pedimos, envia os teus santos anjos, Senhor, ao nosso redor. Conforme a tua vontade, Senhor, para nos guardar e nos proteger. Guarda esse momento, Pai. Guarda cada casa representada aqui. Guarda cada pessoa, cada família. Cada um que está presente aqui agora, Senhor. Que toda distração, toda incredulidade, toda confusão, toda perturbação percam espaço em nome de Jesus. Que haja cura, que haja paz, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer ministrar, Pai, no nosso coração, através dessa oração, Pai. Pela autoridade do nome de Jesus, nós nos revestimos agora da armadura de Deus. Nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste com teu poderoso sangue, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, fica conosco, toma essa oração, essa aula nas tuas mãos, Senhor. Pai, nós também reconhecemos nossas falhas e nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Lava-nos, Pai, purifica nosso coração e coloca a nossa vida em ordem, Senhor, diante de Ti, Pai. Coloca a nossa vida em ordem, Pai. Nós não queremos apenas pedir coisas ao Senhor. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor. Então, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Hoje, Pai, nós apresentamos o nosso corpo a Ti. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui agora, Pai. O Senhor conhece o que cada um está sentindo nesse momento. O Senhor conhece aquilo que apareceu nos exames, também aquilo que os médicos ainda estão investigando, Pai. E nós te pedimos, Senhor, estende as tuas mãos sobre os enfermos aqui, Pai, em nome de Jesus. Toca a cabeça, o cérebro, os olhos, os ouvidos, a garganta. Toca o coração, a circulação, o sangue, os pulmões, todo o sistema respiratório. Toca o estômago, o intestino, o fígado, os rins, os pâncreas. Toca, Senhor, cada órgão interno, Pai. Cada órgão interno, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita a coluna, os músculos, os nervos, os ossos, as articulações, joelhos, os quadris, ombros, braços, mãos, pernas, pés, onde existe inflamação, infecção, onde existe dor, limitação, onde existe, Senhor, alguma alteração no funcionamento do organismo. Nós te pedimos, Senhor, a tua intervenção e a tua cura, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos diante de ti, Pai, qualquer enfermidade, as doenças autoimunes, neurológicas, cardíacas, respiratórias, gastrointestinais, hormonais. Nós apresentamos as dores crônicas e degenerativas, Senhor. Apresentamos também aqueles que estão enfrentando câncer, tumores, doenças graves. Jesus visita. Jesus visita. Visita quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, passando por cirurgia, fazendo fisioterapia, tomando medicamento, Pai, esperando resultado de exame, Senhor. Visita todo mundo aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Dá força a esses corpos. Em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria aos médicos. Direciona tratamentos, Pai. Guarda cada procedimento, Senhor. E onde houver, Pai, possibilidade de cura, de restauração, Senhor, nós clamamos que manifeste o teu poder, Pai. Manifeste o teu poder, Pai. Nós cremos que o Senhor, Pai, continua sendo poderoso. Nós cremos num Deus do impossível. Nós cremos num Deus que sopra o fôlego de vida. Nós cremos num Deus que ressurge. Nós cremos num Deus que ressuscita. Nós cremos num Deus que levanta ossos. Pai, por isso não queremos apenas falar aqui sobre cura, nós te pedimos cura, Pai, em nome de Jesus. Quem estiver sentindo dor agora e puder fazer isso, coloque a mão na região que está sentindo e apresente o próprio corpo ao Senhor, apresente a dor, como foi ensinado na nossa aula. Fale o nome da dor. Fale o nome da dor agora. Urianda Astúria Labaxeira canta, lebarara lixira, lebara canta, Astúria Labaxeira. Urianda Astúria Labara lixira, liberara canta, labarara lixira, liberara laieira canta, Astúria Labaxeira canta, mandara. Jesus, toca agora, Pai, onde essa mão está colocada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, toca em nome de Jesus. Senhor, toca, Pai. Nós não confiamos na nossa mão, Pai, que está aqui. Nós confiamos em Ti, Pai. Que haja alívio agora, em nome de Jesus. Que haja recuperação agora. Que aquilo que não está funcionando corretamente seja restaurado segundo a Tua vontade, Pai. Segundo a Tua vontade, Pai. Seja curada Naira em nome de Jesus. Melanie seja curada em nome de Jesus. Viviane seja curada em nome de Jesus.
Ariane seja curada em nome de Jesus. Marjorie seja curada em nome de Jesus. Realce seja curada em nome de Jesus. Andresa seja curada em nome de Jesus. Vanessa seja curada em nome de Jesus. Sônia seja curada em nome de Jesus. Rejane seja curada em nome de Jesus. Maria seja curada em nome de Jesus. Carla seja curada em nome do Senhor Jesus. Ares seja curada em nome de Jesus. Juliane seja curada em nome de Jesus. Nayara seja curada em nome de Jesus. Pai, eu não sei o que cada uma das suas filhas aqui precisa, Pai, da cura. Mas o Senhor sabe, Pai, onde elas estão com a mão agora, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre elas em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura, seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade e todo espírito, toda atuação espiritual maligna contra a vida dessas pessoas. Aquilo que tiver origem espiritual, eu dou uma ordem agora que cesse em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de enfermidade bata em retirada agora em nome de Jesus. Toda opressão, todo tormento, todo medo, toda perturbação associado a isso sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Pai, nos dê também discernimento, Senhor. Nos dê discernimento, Pai. Nós não queremos atribuir toda enfermidade a uma causa espiritual, nem colocar a culpa sobre quem está doente, Pai. Dar-nos sabedoria para orar, para buscar ajuda, para fazer tratamentos, para cuidar corretamente daquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Senhor, nós apresentamos também aquilo que nenhum exame consegue mostrar. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos tudo, Pai. Tem gente aqui, Pai, que está funcionando por fora, mas está sofrendo muito por dentro. Então, cumpre, Senhor, sobre nós a tua palavra. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Jesus toca as feridas de rejeição. Toca quem foi abandonado, quem sofreu traição, quem perdeu alguém, quem está de luto, quem foi humilhado, quem ouviu palavras que nunca conseguiu esquecer. Toca, Senhor, quem carrega culpa, quem se decepcionou profundamente, quem foi ferido dentro da própria família, quem confiou e foi machucado. Senhor, alcança quem está vivendo com medo, com angústia, com ansiedade. Alcança, Senhor, quem está vivendo com tristeza profunda, quem está vivendo em solidão, em esgotamento emocional. Dá coragem, Pai, para buscar ajuda adequada quando for necessário. Coloca pessoas seguras no caminho dessa pessoa, Pai. Coloca pessoas de Deus no caminho dessa pessoa, Senhor. Cura, Senhor, lembranças que ainda doem, situações que aconteceram há muitos anos, mas continuam interferindo na vida da pessoa agora no presente, Senhor. Entra nesses lugares, Jesus. Entra nesses lugares, Jesus. Não para apagar a história dessa pessoa, Senhor, mas para tirar da ferida o poder de governar a vida dessa pessoa, Senhor. Onde existe mágoa, culpa, vergonha. Trabalha, Senhor, o perdão. Traz arrependimento. Onde alguém levantou muros porque não queria mais sofrer, Senhor. Dá sabedoria para essa pessoa estabelecer limites saudáveis, sem fechar o coração para a vida. Senhor, se há pessoas cansadas aqui, Pai, dê força, Pai, em nome de Jesus. Restaura essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, cuida delas agora, Pai. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que cuidam de todo mundo. Resolve tudo de todo mundo. Quer sustentar todo mundo. Mas não está olhando para ela, não está cuidando dela. Senhor, cuida dessa pessoa agora, mostra para ela, Pai. Mostra para ela, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor. Não nos deixe fingir nada diante de Ti, Pai. Ensina-nos a cuidar do nosso corpo. Que nós tenhamos sabedoria para procurar ajuda quando necessário, para fazer os exames, para seguir corretamente os tratamentos.
para descansar, para respeitar os limites, para não abandonar os cuidados importantes por medo ou por imprudência. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca nessas pessoas, dê sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor cura. Nós cremos que o Senhor cura. Nós cremos que Jesus restaura. Cremos que Jesus continua tocando vidas. Nossa fé está em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, se a resposta vier imediatamente, nós já Te glorificamos. Obrigada pela nossa cura. Agradece, meninas. Obrigada pela nossa cura. Obrigada pela cura, Jesus. Obrigada, Senhor, pela cura. Pai, nós te agradecemos pela cura que veio imediatamente. Por quem estava sentindo qualquer tipo de dor e o Senhor já curou. Mas se houver, Pai, processo, sustenta-nos durante o processo, Pai. Se precisarmos de tratamento, caminha conosco no tratamento, Pai. Se precisarmos passar pelo processo, por algum ensinamento, crescimento, ou para somente honrar e glorificar o Teu nome, Pai, nos ensina, Pai. Caminha conosco, Pai, nesse período, Senhor. Enquanto nós esperamos, não deixa a nossa fé, Pai, morrer. Devolve esperança para quem já cansou de esperar, Pai. Devolve, Pai. Fortalece aqui quem está lutando há muito tempo, Senhor. Abraça quem recebeu uma notícia difícil aqui, Pai. Quem irá enfrentar uma cirurgia. Visita quem está no hospital. Quem está orando aqui por pessoas que estão no hospital. Alcança, Senhor, quem está orando sozinho dentro do quarto, quem não tem ninguém para interceder junto. E que cada pessoa que está aqui agora saiba que a enfermidade não define quem você é. A enfermidade não define quem você é. A ferida não te define. O diagnóstico não é a sua identidade. O passado não recebe autoridade para determinar o seu futuro. Nós pertencemos a Jesus. Pai, eu agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço por todas essas pessoas que permaneceram aqui. Por todas essas pessoas que o Senhor colocou aqui no dia de hoje. Por todas essas pessoas que o Senhor chamou, porque o Senhor quis falar alguma coisa através da aula, através da oração. Eu te agradeço. Coloco essa aula, nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa casa, nossa família, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Nós selamos essa oração com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus esteja sobre nossa vida, nossa casa, nossos filhos, nossa família, como uma declaração de que nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos a Cristo. Toda honra, toda glória, toda autoridade pertencem ao Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigada por cada cura aqui realizada, Senhor. Obrigada por cada cura imediata e por cada cura que será no processo. Nós já te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Toda honra, toda glória, tudo, em nome de Jesus Cristo, é dado ao nosso Senhor Jesus. Senhor, nós temos certeza daquilo que foi feito aqui. Nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Jesus, nós chamamos, Senhor. Amém. Amém.